Jesus anda por sobre o mar. Eu acredito que foi uma das maiores ações com os discípulos ali ao verem esta cena. O texto que se encontra em Mateus, capítulo 14, o versículo 22 ao 33 diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temas, sou eu. E respondendo-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os seus que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. É um texto longo, mas necessário, sim, nós lermos este grande momento, este grande acontecimento. A Bíblia diz que eles estavam neste barco, eram homens peritos em navegação, eram homens que tinham a noção do tempo ali, eles tinham esta cultura da pesca, era a moeda corrente da época praticamente, eles tinham que negociar aquele peixe, eles tinham que pescar para poderem realmente terem acesso ao alimento, terem acesso à estrutura, toda a logística de vida a qual nós temos. Mas o texto aqui é interessante porque eles estavam neste barco à noite, não era como nesse tempo hoje nosso, se você for para a orla, for para a praia à noite, você percebe que existe uma iluminação que já dá uma clareada legal, não é? Não sabemos aqui se tem uma lua, mas imagina a cena à noite, uma escuridão, um breu, né? E de repente eles avistam alguém andando por sobre o mar. De repente eles veem uma movimentação estranha. Eles gritam: é um fantasma! É um fantasma! Eles começam a ficar apavorados, com medo. E ali Jesus, ele brada dizendo: ei, não temas, sou eu, sou Jesus. E é aqui que começa a lição para a nossa vida. Pedro, ele era interessante, que ele parecia que não pensava, ele já era objetivo nas palavras, ele já ia direto.
E Pedro disse: se é tu mesmo, se tu és o Jesus, então deixa-me ir eu contigo por sobre as águas. Olha só como Pedro, ele era direto, né? Ele não tinha papas na língua. Se és tu mesmo, então deixa eu ir contigo. Deixa eu caminhar por sobre as águas. Deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus, ele ordena. Jesus, ele dá a palavra. Ele libera a palavra. Então vem. Então, queridos, é o que eu observo aqui. Isso é uma lição para a nossa vida. Jesus está com a gente, estamos com Ele está cuidando de nós, Ele nos dá a palavra, nos dá motivação, nos traz ensinamento. E aqui Pedro, neste episódio que Jesus andou por sobre o mar, Jesus ordena, então venha. Você quer andar por sobre o mar? Então venha. E Pedro, ele pisa. Ele anda, gente. O texto é enfático e diz que Pedro, ele andou por sobre o mar. Ele deu alguns passos. Mas só que, infelizmente, que nós não temos a dimensão. Nós, seres humanos, somos limitadíssimos a não entendermos a grandeza de Deus, nós não confiarmos em Deus. O problema de nós, seres humanos, é que estamos na igreja, estamos lendo a palavra, estamos buscando a cada dia, mas quando vem um desafio, nós ficamos pequenos. Este desafio, esta luta, acaba nos engolindo. Foi o que aconteceu. Pedro, ele afunda. Pedro, ele tem esta grande surpresa. Ele passa por esta situação. Mas amados, amadas, queridos, queridas, são lições para a nossa vida. São lições que nos impulsionam a pensarmos, a meditarmos aqui nesta palavra. E qual a outra lição que eu entendo? Qual outro ponto crucial que eu entendo nesse texto, nesta riqueza de pontos importantes para a nossa vida? E que nós temos que entender, que nós temos que compreender. Quando nós estamos, olha só, amado, isso é sério. Quando nós estamos afundando, quando o mar nos engole, que este mar simboliza problemas, dificuldades, é o caos da vida, é a perturbação do dia a dia, situações que se levantam contra a nossa vida, é na família, é a questão conjugal, sentimental, emocional, é filhos, é a questão econômica, é a questão mundo, planeta. Então este marzão, ele quer nos engolir, ele quer nos destruir. E quando nós estamos sem forças, nos afogando, nós clamamos por socorro. Aqui ele diz: socorre-me. E Jesus, ele pega na mão de Pedro. E ali ele dá também uma lição a ele. Jesus, quando pega na mão dele, ele diz: olha, homem de pequena fé, por que você duvida? Eu acredito que, se formos aqui trazer para o nosso tempo hoje, eu acho que a bronca era assim: ô seu cabeça dura, meu amiguinho, meu queridinho, você não acredita em mim não, é? Eu tô aqui, meu irmão, eu tô aqui fazendo as coisas, você ainda não percebeu da minha grandeza? Deixa de ser incrédulo, seja crente. E Jesus pega ele pela mão e leva para o barco. São estas cenas que nos arremetem a pensarmos, amados, a debruçarmos no que Deus ele quer falar aqui ao nosso coração, quer nos trazer estas lições importantíssimas para a nossa vida, estas lições de fé para a nossa vida.
Então são essas coisas que nós temos que entender, compreender, pararmos e refletirmos sobre tudo isso. E quando ele está lá no barco, o texto diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Olha só, amados, porque vai ter situações na nossa vida que é aquela prova, a prova dos 9. É para saber se realmente a nossa fé está em dia. Claro que nem todos querem ser provados. Mas quando vem uma situação dessa, Deus ele quer que nós usemos a nossa fé. Esta fé, meu irmão. A nossa força, a nossa bússola, o nosso norte, a nossa direção é a fé. É que vai decidir o teu momento, é o que vai decidir o teu final, o final da tua história, se vai ser de sucesso ou de fracasso, de vitória ou de derrota, é a nossa fé. Então, mediante tudo isso, tenha fé, creia. Se não conseguiu hoje, amanhã vai ser melhor. Se não alcançou hoje, amanhã eu vou alcançar. Então isso é fé. Porque a fé ela nos motiva, a fé é o nosso oxigênio, a fé é o nosso combustível. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a fé é a nossa mola. É a mola precursora que precisamos para vivermos. Então, tenha fé e creia. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo em nome de Jesus. Os ventos eram contrários, a tempestade bateu, Jesus vai naquele barco ali, ele vai dando a lição para eles, ensinando a eles e trazendo para a nossa vida, meu irmão. Trazendo para a nossa vida, minha irmã. Não pare de crer. Não pare de confiar. Acredita a cada momento. Acredita a cada instante, porque existe um Deus. Um Deus cuidando de você. Um Deus olhando para você. Um Deus te assistindo. Um Deus te vendo. Existe um Deus que não te abandonou, porque o inimigo ele diz o quê? Ei, tá vendo só? Tá vendo a tua situação? Porque cadê teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê aquele que vai resolver esta situação? Mas Deus está dizendo, ei, eu sou o teu Deus, confia meu filho, confia minha filha, porque a tua vitória vai chegar. O teu milagre vai chegar. Então apenas descansa. É no tempo certo. É na hora certa. Não é como o seu tempo, não. O meu tempo é diferente. O meu tempo é extraordinário. O meu tempo, ele desmotiva até muitas pessoas. Mas o meu tempo é o melhor tempo. Então creia no tempo de Deus. Creia neste tempo. Neste momento. Interessante que o salmista, em meio às lutas, à perseguição, o salmista estava ali enfrentando um momento truculento, um momento feroz. Ele numa caverna, se escondendo do inimigo, mas em um momento ali, ele olha para a situação e ele abre o coração e ele diz com toda a fé, Salmos 57, versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha só, a confiança, meu irmão, é isso que nós temos que ter. Se você tiver confiança, meu irmão, se você acreditar, você vence, você supera. Mas se você deixar este problema tomar uma proporção gigantesca na tua vida, você vai ser sucumbido, você vai ser destruído, você vai ser arruinado, você não vai avançar, você não vai prosperar. Mas existe um Deus
existe um Deus que escuta o teu clamor e estende as mãos para você e diz: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, eu estou aqui para te dar vitória. Apenas creia, confia e descansa. Aprenda isso. Aprenda isso para a tua vida. São lições de Deus para a nossa vida. São lições de Deus para a nossa existência. Pedro, ele passou pelo processo. Pedro, se você for ver a história dele, realmente é interessante demais, porque a mudança na vida de Pedro foi na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Que Pedro se tornou ousado. Pedro, ele começou realmente a fazer a defesa do Evangelho. Mas enquanto estava ali com Jesus, ele estava sendo moldado, estava sendo preparado. Sabe o que eu entendo, amados? Que vamos enfrentar ventos contrários. O vento contrário, ele é um grande inimigo nas embarcações, para navegações. E este vento contrário também simboliza um bombardeio de ações contra nós. Este vento contrário simboliza problemas que vêm de todas as partes, que você não consegue se segurar. Este vento contrário, ele chega de surpresa. Ele chega realmente para trazer destruição, para tirar o nosso foco. Mas quando você está firmado em Deus, este vento ele se tornará uma brisa suave na tua vida. Porque o vento contrário sempre vai existir. Mas o que tem que perseverar e o que tem que realmente sobressair é a nossa fé. A nossa fé vai fazer com que este vento contrário ele se torne uma brisa suave e leve. Receba esta palavra e que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Deus é bom, Deus ele é fiel.